Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o nosso quarto episódio do nosso podcast. De novo. Que nós vamos... De novo, né? Tivemos um pequeno problema técnico da primeira vez. Detalhes, assim, coisinhas pequenas. E aí nós estamos regravando para vocês, porque a nossa ideia é tanto oferecer o conteúdo, quanto esse momento de aprendizado, mas também com qualidade. Então, se tiver coisas ali que não estão dentro do que a gente está buscando, obviamente, que a gente vai refazer para entregar da melhor forma para todo mundo, tá bom? Então, repetindo o que foi falado no primeiro vídeo, né, que vocês não vão ver porque deu um problema, mas é o episódio sobre depressão e família, como ajudar. Lembrando, né, que é um tema que a gente colocou, que a gente recebeu, aliás, dentro de um momento que a gente fez ali com pacientes e também uma caixinha que nós abrimos no nosso Instagram. Quem não nos segue ainda, é Psicoessencial no Instagram. Então, nós abrimos essa caixinha e também recebemos alguns temas dos nossos pacientes e também de pessoas que gostariam de saber de outros temas. E depois a gente vai fazendo o quê? A gente vai selecionando temas e abrindo caixinhas de votação com 3, 4 temas para que a gente possa fazer o próximo episódio para vocês, tá? Lembrando também que a gente abre esses temas, vocês que votam, ou seja, são vocês que escolhem esse tema. Então, assim, colocamos um tema lá que vocês querem muito, 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 votem, faz um mutirão, chama família, amigos para seguir a gente também votar, para que vocês consigam esse tema, né? Não adianta depois vocês querem brigar com a gente, porque não dá, né? São vocês que escolhem. É igual o pessoal que quer, o povo que quer sobre livros, filmes e séries. É sempre o segundo mais votado. Mas não tá batendo. Não, então a gente recebe até que é legal. Eu acho que é um tema bacana. Tanto que eu tenho alguns livros aqui já engatilhados. Juliana é a pessoa dos filmes, né? Então, assim, a gente já tem algumas coisas engatilhadas porque sempre é o segundo mais votado. Mas não chega. Não, acho que teve o quê? 3 caixinhas de votação e não ganhou. Quando a gente abriu essa última, eu falei, não, dessa vez vai sair. Não sai, eu falei, não é possível. As pessoas querem, as pessoas cobram a gente depois. Sim. E não ganha. E temos uma lista de temas. Então, qual que é a ideia? É trazer o tema que vocês mais querem ver. Porque a gente quer o quê? Interação. Só que a interação tá sendo cobrada porque não tá chegando. Não sei o que acontece. Façam isso. Vocês querem muito um tema? Chama amigo, familiar, faz um mutirão, vota, que aí vocês vão ganhar e a gente vai falar sobre esse tema. Pronto. Simples. Como a gente fala, que tem pra hoje é o quê? Depressão. Felizes quem foi que votou. Exatamente. Não que não seja um tema bom, aliás, acho que é um tema muito importante, até porque quem trouxe esse tema pra gente nesse período inicial da ideia do podcast, trouxe com um pontozinho ali que eu acho extremamente importante, que é esse cuidado da família também. Sim, porque existe um sofrimento, né, familiar. Ter uma pessoa ali na sua casa, na sua convívio, vamos colocar no seu convívvio, você acaba tendo também resquícios. Não que a gente tem que pensar num todo, né? Nós, psicólogos, pensamos num todo. Então, existe um sofrimento naquele ambiente. Então, sim, muitas vezes nós focamos aqui muito no transtorno, né? Na pessoa que sofre. Mas a gente também tem que trazer isso, né? A família também tem o sofrimento ali. Então, se torna mais difícil para a família. Sim, com toda certeza. Então, hoje, esse é o nosso tema. Nós vamos falar um pouquinho para vocês, explicar um pouquinho da depressão e também falar um pouco de como que a gente pode ajudar, como que seria esse tratamento em casa, digamos assim, né, por parte da família, dos amigos, como que eles podem auxiliar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar diferenciando o que é o transtorno da tristeza. Sim. E muitas vezes nós não sabemos, como sempre nós falamos isso desde do podcast lá da ansiedade. A gente precisa ver a quantidade, a constância de cada coisa, né? Ter um motivo, eu terminei um namoro e ficar triste durante uma semana, você está triste, você está deprimido. Diferente de um transtorno que você não tem, você tem um sofrimento. Não que eu não estou falando que a pessoa não sofre quem termina,
Mas eu tô falando que existe um sofrimento em que você não consegue fazer mais nada. Você não tem interesse por um bom tempo. Sim. Né? E isso não é assim, terminei o namoro, passou essa uma semana, já tô feliz da vida. Ou já tô aceitando. Não, essa pessoa tem um processo de aceitação. Os pensamentos são muito negativos. Então, existe sim um sofrimento muito grande que afeta toda a vida dela. Tanto social, como do trabalho, como pessoal mesmo ali, ela com ela mesma. Então, assim, isso acaba prejudicando. Então, não é estou triste porque eu terminei. Estou triste, estou deprimida, e às vezes eu nem sei o porquê que isso está acontecendo. Não tem um motivo específico, porque todo transtorno a gente pensa é multifatorial. Então, ao longo do tempo, ao longo da vida, eu tenho isso. Eu tô me sentindo dessa forma. A gente tem que diferenciar muitas situações. Então, nem sempre é só um dia, nem sempre é uma semana. É a constância e o que isso tá interferindo nas demais ambientes da sua vida, os demais momentos da sua vida. Essa é a ideia, né? Sim. Tanto que vem a questão do trabalho, da família, né? Uhum. O que eu só ia acrescentar nesse ponto é que, assim, hoje a gente vai falar muito sobre esses sintomas e também sobre a ajuda da família e amigos, mas é importante, uma coisa que a gente sempre reforça no Instagram e também aqui, quando a gente fala de transtorno, é esse não realizar o autodiagnóstico. Né? Então, assim, eu me identifiquei com todos esses sintomas que a Rosane, que a Juliana trouxeram. Ok, tá tudo certo você ter se identificado, mas isso não classifica um diagnóstico, né? Você precisa passar com um profissional para que seja feita uma avaliação de fato, tá? Então, assim, me identifiquei, um sinalzinho aí para também buscar uma ajuda, mas isso não coloca em você esse diagnóstico. Até tá? porque quando a gente estamos sentindo alguma coisa, sabe aquelas frases de Instagram que falam assim, nossa, isso aqui é para mim, é isso que eu tenho. Gente, é totalmente diferente. Sintomas é uma coisa, é uma coisa muito séria. Então, se você perceber, assim, busque um médico, busque o tratamento psicológico, o acompanhamento psicológico, se for necessário, até os dois. Mas não, alguns momentos nós nos identificamos muito com o que está escrito. Só que, novamente, a gente não tem uma avaliação profissional. Então, parece que vou pegar o TDAH. Todo mundo acha que tem TDAH hoje porque a vida tá corrida, eu totalmente desfocada, parece que não dá tempo pra nada. E nem sempre é isso. Tá? Então, a gente precisa, é bom reforçar isso mesmo que a Ju comentou. Certo? Sim. Então, não, pode falar. que eu ia falar a respeito vou voltar a falar da família. Né? A questão é o quanto que essa família observa essa pessoa e não sabe auxiliar. Então, imagina o sofrimento dessa família junto. A pessoa perdendo, não querendo, perdendo o interesse nas questões deles, né? Ficando somente no quarto, como a gente deu um exemplo. Ficando somente no quarto, às vezes nem é necessariamente porque ele quer ficar isolado, mas é que ele não tem força para fazer as coisas. Coisas que eram motivadoras, coisas que ele gostava muito, era do cotidiano, não tem mais um interesse. E não é a preguiça, não é a preguiça, e sim, não tem energia para fazer aquilo, ele não tem vontade, ele não consegue. Então a família, muitas vezes, sofre ao ver. E tem a questão da culpa, colocar culpa, porque não está conseguindo ajudar. Então, assim, por isso que a gente fala que a família é muito importante a gente falar a respeito. O acompanhamento psicológico também precisa ouvir essas pessoas se for necessário. Como um adolescente, que a gente pode fazer as sessões de devolução, né, que são somente com os pais. Se é um adulto, a gente pode auxiliar, fazer uma educação com esse paciente para ele conseguir verbalizar o que para ele é mais confortável, porque a família fica muito perdida mesmo. Ela não sabe o que fazer, ela não tá vendo o sofrimento. Ela tá vendo ali o corpo, o que às vezes a pessoa consegue verbalizar. Mas ela não tá dentro da pessoa para saber certinho o que fazer. Então, precisa auxiliar nessa comunicação entre as partes, vamos dizer assim. Sim. Então, sim.
E é muito comum quando a gente fala, independente da depressão em si, mas qualquer tipo de transtorno, que os familiares, amigos, as pessoas que estão em volta, né, pessoas do ambiente de trabalho também, existe ainda uma dificuldade das pessoas conseguirem entender o transtorno mental, porque não é algo que eu tô vendo. Não é algo físico, Não é algo físico. Não é um corte que você sabe que dói. Não é uma perna quebrada, que você tá vendo que a perna tá quebrada. Não é uma dor de estômago que provoca ali sintomas, sei lá, de um enjoo, por exemplo, algo que pode ser mais visível. Eu vou dar até um exemplo da minha vivência. Tá. Não, porque você tá assim, tal, vou falar que eu quebrei o tornozelo. Então fala, nossa, justo o tornozelo. Como que você passou isso? Agora, se eu falar assim, não, eu não tô com vontade, eu não tô com ânimo. Não, mas vamos lá sair, vamos lá conversar, vamos lá pra uma balada. Gente, olha como não tem um acolhimento. É muito diferente. Porque não tem uma comparação, né? Não tem, assim, o observar o outro. Então, um osso quebrado, às vezes as pessoas conseguem identificar muito mais do que uma fala. Uhum. Então, por isso que muitas vezes a saúde mental é muito difícil de verbalizar, de psicoeducar, porque as pessoas não sabem colocar em palavras o que estão sentindo e por conta das vivências delas, né? Sim. E até coisas que não são ali visíveis. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho enxaqueca, né? Então, não é algo visível. As pessoas não estão vendo a dor que eu tô sentindo no rosto, na cabeça e tudo mais. Mas, perceba, a enxaqueca ainda em si, ela é algo muito mais fácil das pessoas terem uma referência, por ser uma dor de cabeça, do que da gente falar, por exemplo, estou hoje com ansiedade. Tudo bem que ansiedade é algo muito mais falado, mas ainda assim é diferente. É porque em algum momento da vida elas sentiram alguma coisa, alguma dor. Elas sabem quando falam, está doendo. Elas trazem uma referência de algum momento da vida que elas sentiram dor. Exatamente. Então, assim, por isso que eu acho que é mais visível, mais essa busca, né? E principalmente a questão da gente falar assim que quem tem depressão perde o interesse de qualquer coisa, até mesmo com a higiene pessoal. E as pessoas acham que é preguiça, que é desleixo. Não é. Baixa tanto essa vontade de fazer as coisas, que ela realmente não consegue. Não tem outra possibilidade. Sim. Então se torna muito difícil. A gente tem o julgamento da preguiça. Mas tá com preguiça. Mas não é bem assim. Então, que nem um adolescente. A gente já coloca o adolescente como a pessoa que não vai fazer nada. A pessoa que é difícil de lidar. Já rotula, né? Já rotula. A gente já sabe que é isso. Tanto que, é irresponsável. É o momento de errar. Sim, é o momento de errar porque eles estão em uma fase. Mas nem sempre está no quarto fechado. Sem interesse nenhum. É somente por conta da fase. Sim. Pode ter a ver com outras coisas também, né? Sim. Não é... Tanto que depressão a gente não pode pensar só em adulto. Isso. E acho que uma coisa importante também, falando do adolescente, além desse rótulo, né? É assim, mas eu não acredito que seja uma depressão, porque assim, por que essa pessoa tem que se preocupar com nada, adolescente? Sim. E não é bem por aí, né? É justamente na adolescência que você tem mudanças na sua vida. As maiores mudanças estão ali. Tanto que não sabe se é criança, não sabe se é adulto, não sabe se já pode ter suas próprias decisões em algumas situações. É uma cobrança muito grande na adolescência, o que você vai ser, se você vai trabalhar, se você não vai, se você vai estudar, o que você vai estudar, vai fazer uma faculdade, não vai. Então, olha quantas cobranças, de uma maneira cultural, esse adolescente já tem. Uhum. Então, sim, ele precisa, é uma fase que é muito decisiva. Então, se torna um pouco mais difícil de lidar. Então, sim, gente, é uma fase de transição muito, muito importante. Sim. Então, é isso. Vamos falar de causas? Vamos falar de causas. Bom, a gente tem ali uma predisposição genética. Então, assim, se alguém da família teve depressão, tem uma predisposição de um outro familiar também ter.
Temos também alguns outros pontos que são importantes, então não necessariamente só a predisposição genética, mas também acontecimentos traumáticos para essa pessoa, alguma doença sistêmica, então, por exemplo, hipotireoidismo é uma predisposição que pode acarretar, consumo de drogas lícitas e ilícitas. Então, tem várias causas que podem acarretar ali ao transtorno. Medicação, tá? né? Medicação, algumas medicações também. Então, a gente precisa ficar de olho também nisso. Né? Então, assim, o que está causando, né? De onde que está partindo isso? E aí só também, de fato, em um acompanhamento para a gente tentar entender. Né? Não dentro só de um rótulo que a gente vai pegar na internet ou assistindo aqui o podcast. Né? É isso. As psicólogas precisa ser entendido. falaram isso, então tá isso. Pronto. É isso. Minha psicóloga disse, frase mais falada. Vamos pegar o começo do podcast. Buscar auxílio. Exatamente. Tem essa possibilidade. Uma coisa que eu queria acrescentar, né, na questão, a gente precisa pensar novamente, na repetição, quando que está se repetindo esses sentimentos? Quando que está se repetindo esses sentimentos? Que momento que isso começou, esses sintomas? Então, nós temos que pensar nessa trajetória até mesmo do transtorno, para a gente identificar algumas situações. Então, é preciso estar muito atento a tempo também. Sim. Né? Com toda certeza. Bom, vamos lá. Vamos avançando aqui, pessoal. Sim. Que hoje eu estou com um pouco com o roteiro, mas também já esqueci e estou abrindo agora. Certo. Vamos lá. Falar também sobre... eu quero voltar a falar um pouquinho sobre a culpa muito da família. E a forma de auxílio, já que nós falamos de causas e alguns sintomas. Apesar que tem outros sintomas também. Acho que eu vou até já falar sobre comer demais ou não. Porque às vezes nós substituímos esse comer. A Ju pode falar um pouquinho mais, até porque ela é dessa parte. Sim. A substituição. A gente acaba suprindo, né? É um uso de suprir algo. Ou, no caso do mais, acaba utilizando a comida como um outro estímulo, uma recompensa, né? E o tirar também, né? Também tem a falta de sono. Ou você dorme muito ou você não dorme nada. Ou você acaba dormindo, tendo um sono muito grande. Ou você não dorme nada, fica pensando, fica sentindo aquilo, tem aqueles pensamentos negativos. E, novamente, os pensamentos negativos é bom a gente colocar em... Tudo se torna negativo. É um sofrimento. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala de sofrimento. É um sofrimento muito grande. Então, assim, eu tô muito negativa ultimamente. Tá? Mas quais mais sintomas você tem? Então lá, pensa muito, muito negativo, muito mesmo. Tem a questão, algumas pessoas, como a gente já falou, da higiene pessoal também, por conta dessa perda de vontade, de ânimo. Então, a pessoa fica um pouco mais ou agitada ou totalmente lenta. Então tem aquela... O lento eu acho que é mais falado do que a agitação. Que é aquela pessoa que não consegue, eu não consigo, tenta fazer as coisas, demora um pouco para fazer. Então, tem isso, tem um pouco mais de sintomas, mas esses são mais ditos, são os mais falados, Sim. São mais buscados. Então, nós estamos reforçando, ainda dando esses exemplos, para vocês conseguirem diferenciar. Aí você imagina esse familiar que não entende o que está acontecendo. A gente está falando de ambiente bom, que auxilia. A gente ainda não colocou o ambiente que é um pouco conflituoso. Então, nesse ambiente que é legal, ainda a família é acolhedora, a família tenta. E como nós falamos, assim, muitas vezes tem a culpa por não conseguir, mas, como a gente falou, às vezes a família não tem meios para auxiliar. Então, sim, nós temos que buscar acompanhamento psicológico. Só que se essa pessoa não quiser, nesse momento, a gente também não tem como obrigar, porque ela precisa tomar a decisão. Ela precisa tomar a decisão de conhecer, de buscar, de tentar fazer uma sessão. Ela pode tentar, mas a gente não pode ficar forçando essa pessoa. Nós temos que ter objetivos diante a isso. E Sim. também trazer
várias formas para a pessoa resolver a vida dela, ali, resolver o momento, muitas vezes também não é efetivo. Temos que entender essa situação. Às vezes somente sentar lá do lado da pessoa e ficar lá. Ter uma adaptação de como ela tá, até ela conseguir verbalizar e sentir acolhida, porque nós precisamos nos sentir acolhidos. Sim, sim. Né? Vai ao médico e ele não olha pra sua cara pra ver se a gente não sente. A gente sente mais raiva do que como a gente chegou. Que tá sentindo. A gente quer que a pessoa olhe pra gente, a gente quer que a pessoa entenda isso. E às vezes, não falar nada e só ficar ao lado é um entendimento que ali não é o momento. Sim. Então, tem esse desenvolvimento aí das pessoas. Sim. Só queria acrescentar o que a Rô falou dos sintomas, porque o que acontece muito com a depressão? No senso comum, a gente tende a ir muito para o lado de diminuição. Então, diminuição de apetite, diminuição de sono. Então, a gente vai sempre para o menos. Sim. Né? Sendo que também, como a Rô falou, então eu posso aumentar o apetite, eu posso ter um aumento de sono. Então, essa diferença que a gente também vai precisar ter, né, de compreensão, para entender que pode ter algo errado. Porque a gente fica muito preso nesse menos, e aí quando a gente vê o mais, a gente fala, ai, que bom. Tá tudo certo, tá comendo, tá dormindo, tá ótimo. Tá tudo bem. E não é bem por aí, a gente precisa entender que tem esses dois lados da moeda, tá? Tanto que tem, que quando a gente fala de família, é como eu falei, né, vamos pegar os avós. Tá comendo, tá dormindo, tá tudo certo. Tá comendo bem? Tá comendo bastante? Então tá bom. Eu só fico meus pacientes, tá dormindo? Mas você tá dormindo? Porque o sono é o regulador de humor, né? Então a gente precisa saber também se a pessoa tá dormindo bem. Mas dormir bem não quer dizer que, é dormir muito. Né? Então, sono de qualidade. É o sono de qualidade, porque às vezes a gente dorme muito e você acorda cansado. Então não dormiu bem. Então a gente precisa ter essa ideia que a gente precisa ter uma linha, é como se fosse uma balança. Tudo de uma maneira mais equilibrada. Lógico que tem dias que vão mudar algumas coisas, mas trazer um equilíbrio para essa vida. Nem sempre dormir demais também é saudável. Exatamente. Né? A Ju colocou, assim, a gente tá esquecendo do muito. Tá comendo muito, tá tudo certo. O adolescente, nem o adolescente que eu falo, alguns pacientes meus falam assim, não, porque eu tô comendo a geladeira. Não é certo. Não mesmo. Ter esse, aí entra esse ambiente conflituoso. Que aí tem julgamentos. Sim. Que aí fora as frustrações, ainda tem julgamentos. Sim. Bom, vamos trazer então uma listinha de pontos para esses familiares e amigos aí poderem ajudar então, tá? Bom, primeiro ponto, que é o que a gente, o que eu acho extremamente importante, que assim, o ponto inicial é a compreensão do transtorno, que é exatamente o que a gente falou até agora. Entender o transtorno, entender os sintomas, entender essa diferenciação, né? Entender que o adolescente dentro do quarto trancado não é só porque ele é adolescente, não é porque é só esperado do adolescente. Né? Ter esse entendimento de um sinal de alerta, para que você entenda o que a pessoa está passando, consiga identificar esses sintomas e para buscar uma ajuda, mas também para que você entenda por onde ir. Quais são as estratégias que você vai tomar frente a isso? Tá? Eu até ia acrescentar a questão que você falou assim, que o adolescente, ali a gente entende que a gente precisa dar privacidade para o adolescente, mas a gente tem que perceber como que esse adolescente ou esse adulto, essa criança, tem as características. Sim. Porque às vezes o adolescente, ele é bem animado. Tá no quarto dele, mas ele é bem animado, faz as coisas e tudo mais. E quando ele perdeu esse interesse? Então, o quarto ali é a sua privacidade, mas ainda assim você sabe mais ou menos o que está sendo feito lá. Você sabe que ele joga, tem um jogo preferido, tem uma música preferida, tem uma série preferida, e ele mantém ali. Uma animação, comenta, por que deixou? Por que você está deixando? Então, questiona. É importante ter esse questionamento. Nem sempre tudo não pode ser dito.
Essas mudanças de comportamento, né? Comportamento. Até em relação a mutilações, né? Então, assim, o adolescente começou a utilizar blusas de manga longa ali, camisetas de manga longa, e tá calor. Isso foge um pouco da regra. Ah, não, mas é porque adolescente é mais fechado, quer ficar despojado. Pode ser? Pode ser um estilo que ele queira seguir. Mas, assim, é um ponto de atenção. Né? Porque a pessoa quer tirar a dor. É como a gente falou. Comer, a gente substitui. O corte, eles querem substituir. Às vezes eles não sabem nomear o que eles estão sentindo, eles cortam. E eles sabem, tá doendo aqui dessa vez. É alguma coisa visível, tá doendo aqui. Então, passa. Então, tem nas coxas, nos braços, às vezes na barriga. Então, ficar atento a isso. Aí a gente já pode entrar até na questão de suicídio. Sim. O que é esse adolescente, esse adulto, a gente nem percebe. Porque às vezes eles já começam a despedir, já começam a doar as suas próprias coisas. Já meio que já vão conversando lá. Ah, que tal coisa vai ficar com fulano, tal coisa vai ficar ciclano. E algumas frases que nós já conhecemos, que vou sumir, não vou voltar mais, né? Se eu sumir, será que vocês vão sentir minha falta? Tem essas falas que, às vezes, por ser um pouco mais comum, tanto que as nossas mães falam, né? Minha mãe falava muito, se eu sumir, você vai vir. Era dessa forma. Quero ver se eu sumir, o que vocês vão fazer. Ela falava desse jeito. Então, é muito comum e a gente tira muito sarro dessa situação. Mas a gente tem que entender o quê? O que está por trás disso? O que está por trás dessa fala? Minha mãe queria que eu fizesse as coisas. A outra pessoa pode só estar dando um sinal que... Outra pessoa pode... A gente não podemos generalizar. O que nós estamos falando dos sintomas. Não podemos generalizar algumas situações. Sim, sim. E acrescentando sobre o suicídio também, existe uma coisa assim que é muito popular, infelizmente, que é assim, quem vai fazer não avisa. Só que avisa. Pode não avisar exatamente com todas as letras, mas avisa. Às vezes com todas as letras, às vezes entre linhas, às vezes em ações, ali, em comportamentos, mas existe avisos. É praticamente ali um pedido de ajuda. Uma mudança de comportamento, mesmo que sutil. Só que é como nós falamos, às vezes as pessoas não sabem nem verbalizar aquilo. Sim. E a gente também não sabe interpretar, como eu falei da minha mãe. Minha mãe fala, se eu sumir, vocês vão sentir minha falta. Tá, minha mãe falava isso também, aí. Então, assim, a gente não tem esse pensar. Eu acho que é muito cultural as pessoas acharem que as pessoas nunca vão fazer o que elas falam. Uhum, sim, então, a gente tem que começar a entender mais sobre as falas, a comunicação das pessoas. Exatamente. Os outros pontos que a gente também gostaria de trazer para vocês é sobre essa família e esses amigos que podem ajudar, mas, por exemplo, o estar presente. Né? Isso vai trazer para essa pessoa uma maior segurança, essa pessoa vai poder, com o tempo, sentindo que ela não está sozinha, mas até uma forma de segurança para poder expor os sentimentos, o que ela está pensando, poder se sentir acolhida. Né? E esse estar presente também, já juntando com o outro ponto que a gente ia falar, sobre demonstrar empatia. Porque muitas vezes a gente quer ajudar e aí a gente vai para aquele caminho que a Rô trouxe como exemplo. Então assim, não, vamos sair, vamos para uma balada. Não, para de frescura, vamos levantar e vamos sair. Não é por esse caminho. Evite palavra frescura. Primeira coisa. Não fala. Não fala. Para de frescura. Né? Então, porque vocês não sabem se é frescura. Às vezes pode ser, mas muitas vezes não é. Gente, não é. Se eu estou verbalizando que eu não quero, é porque eu não quero. Às vezes eu falo pra Juliana, eu não quero abraço, ela vem me abraçar. Eu falo, mas no meu caso, eu abraço mesmo ela não querendo. É porque eles não estão vendo o outro podcast, que eu fui muito oprimida, por isso que nós estamos mais sério. Então, eu abraço mesmo. Eu não gosto de ficar peguenta. Então é assim. E ela faz assim, você abraça, ela faz assim, tá bom, larga. Ela bate na sua cabeça. Você foi um cachorrinho. Então é isso, porque, gente, não quer e pronto. E daí eu falo pra minha mãe, 5 minutos, vai, abraço, solta.
5 minutos acho que ainda é muito pra você, né? 5 segundos. E não é porque eu sou ruim, é porque não dá, não vai, não sei. Deve ser alguma versão, alguma coisa. E porque eu sou mais do. Eu acho que eu sou mais do fazer do que do pegar na pessoa, no tato. Então, tadinho do Paulo. Olha o Paulo aparecendo na sessão de novo. Tadinho dele, deve sofrer essa parte. Ele virou o meu maior exemplo de sessão. O Paulo, tal. Não, mas quando eu faço isso com o Paulo... é bom que as pessoas já tenham onde direcionar os exemplos. Mas é isso, então assim, realmente, não é porque, que nem a Juliana, ela gosta de tato, ela gosta de vir abraçar. Ela gosta... Abraçar não, gosta de agarrar. Eu já não sou dessa forma. Só que a pessoa, tá precisando, não, vou conversar. Não, demora um pouco, mas vamos conversar. Quer alguma coisinha? Tá precisando. Então, assim, eu sou mais desse modo. E não é porque eu não gosto tanto de abraço, de ficar assim, junto, grudado, quer dizer que eu sou obrigada a seguir a sua cultura, a forma que você faz. Isso não é frescura. É porque eu não sigo a sua mesma forma. Lembra que nós falamos da semana passada. Eu não sou obrigado, a semana retrasada. Vamos falar da expectativa. Eu não sou obrigada a seguir e nem suprir as suas expectativas. E eu também não sou obrigada a seguir a sua regra naquele momento. Então não adianta você vir falar assim, não, vamos lá, sair, se divertir. Eu não quero. Eu não estou com vontade. Eu não tenho energia o suficiente para fazer isso. Temos que adaptar. Nós podemos, como o terceiros, adaptar uma situação. Quer assistir um filme? Assista o filme, mas não precisa ir ao cinema. Vá, assista em casa. Modifica. Pra trazer mas não deixe de fazer. Mas não deixe de fazer. Porque a pessoa vai se sentir vai se sentir importante, vai sentir que você fez alguma coisa por ela, e aí ela vai... E o acolhimento. Que é isso que a Ju tá falando. É a empatia, você observar essa pessoa, você entender essa pessoa. E não colocar a frescura em primeiro lugar. Nem sempre é frescura. Nem sempre é porque ela, quero chamar a atenção. Não. Muitas das vezes é totalmente diferente. É o inverso. Totalmente inverso. Mas nós queremos colocar as nossas regras no outro. Uhum. Eu vou acrescentar esse ponto, mas não é nem sobre o ponto, mas é sobre um detalhe da Rosane. Lá vem. E olha só, eu vou trazer o namorado dela como exemplo. Por quê, né? Por que não? Mas acho que, não sei se foi no começo dessa semana. Não, foi semana passada. A Rô estava me contando que eu não sei exatamente o que foi que ela assistiu, se foi uma série, se foi um documentário, o que foi, mas que tinha ali um grupo de amigas e que essas amigas eram muito grudadas, elas andavam de mão dada, elas se abraçavam, se beijavam, aquele negócio todo. E aí ela estava assistindo com o Paulo e comentou isso com o Paulo, mas a gente não é assim, né? Eu e as meninas, a gente não é assim. E aí o Paulo falou assim, não, pera. Calma que você já ia me defender. Você não é assim. A Juliana e a Giovana são. É você que não é assim. Não. E aí, automaticamente, não dá pra fazer igual onde ela tava assistindo, né? Porque aí, se você faz, porque a gente faz às vezes pra dar uma irritada nela, né? Mas não dá pra fazer a todo tempo, porque senão ela vai ficar irritada a todo tempo. Pois é. Ainda o Paulo fala que eu sou bruta. Olha. Aí, ó, tá vendo? Já me desvalidando. Uma brutinha carinhosa. Não, eu tava assistindo, se eu não me engano, foi Casamento às Cegas, que saiu quarta-feira passada. Quarta-feira passada, e as minhas estavam com a mãozinha dada. Ai, como você é tão especial pra mim. Ai, que nananana. Falei, nossa, eu e as meninas não somos assim. Paulo, lógico, você não faz isso. Você que é a bruta da amizade. Falei, gente, aí, ó, me desvalidou. Ficou me fazendo me refletir. Não que eu... Se for algo que me incomoda ao ponto, sim, nós temos que ter mudança. Mas eu faço outras coisas. Eu mando o quê? Vídeos no Instagram. Eu lembrei de você. Ela manda bastante, inclusive. Falo com a Juliana todo dia. Com a Giovana. Eu falo com a Giovana no grupo. Porque a Giovana demora muito pra responder. Então aí... A Giovana demora. Feedback, tá, Gi? É uma reclamação. Já que eu fui oprimida aqui, vou oprimir outras pessoas também. Aí, tanto que eu esqueço de responder as pessoas também. Então, assim, não é má fé.
Às vezes, eu tô aqui, aí chega uma mensagem, fala, vou responder ao fulano. Vou fazer outra coisa, esqueço. Não é por má fé, não é porque eu não te dou atenção. Por favor. Pronto, desabafei e me defendi. Eu tava esperando essa opressão já, tinha que ter. Sim. Que nem o recorte. Eu tava falando, nossa, que com essa luz eu fico um pouco mais pálida. Só que eu tenho rosácea, então às vezes fica um pouco, parece que eu passei um blush. Juliana rindo de mim no recorte. Uma risadinha de amor, vai. É? É. Deixa eu rir. Eu sou a pessoa, sou a vítima nessa amizade. Triste. Depois eu te abraço pra recompensar. Não tem necessidade. Bom, pra gente continuar então. Voltando que a Juliana tem que atender. Então, atendimento. Vamos lá. Bom, o próximo ponto, né, além da simpatia, de estar presente, a pessoa pode oferecer apoio. Por quê? Porque o paciente, né, a pessoa que tem depressão, ela muitas vezes ela vai ter aí essa falta de apetite, ela vai ficar dias ali sem tomar banho, então tem essa influência na higiene pessoal, e aí você pode oferecer uma ajuda até em relação a isso. De repente, por exemplo, preparar alguma coisa, né, alguma coisa que ela goste pra ela comer, oferecer ali sei lá, por exemplo, ajudar a arrumar ali o quarto para ficar um ambiente mais organizado e a pessoa se sentir melhor, retirar o lixo, que são coisas pequenas, mas que para aquela pessoa está sendo completamente difícil. Então você pode ajudar ela a melhorar esse local, esse ambiente dela, né? Então é uma forma de ajuda também, esse oferecimento aí de apoio. Sim, faz toda a diferença, porque a pessoa se sente cuidada. Uhum. E uma coisa que a gente precisa reforçar novamente, o auxílio em casa, o que a gente está fazendo, novamente, não tira a busca de um atendimento profissional. Porque em alguns casos ele precisa, a pessoa vai ter que fazer o uso da medicação. Sim. Né, para que ela consiga auxiliar, para que dê um auxílio ali e depois, e aí junto com o psicólogo, eles conseguem criar estratégias para resolução dos conflitos nesse momento. Ela sim pode voltar para a vida normal, vamos dizer assim. Mas a gente precisa entender. Então, assim, novamente, não dá para ficar o tempo todo ali. Você precisa fazer, você precisa fazer, você precisa fazer, você precisa fazer. E a pessoa vai se irritando, aí ela vai pegando uma aversão. Mas explicar o porquê, a importância, o porquê, faz totalmente diferente do que você tem que procurar um psicólogo e acabou. Não é assim. Ou também não falar nada e seja o que Deus quiser. Não é bem assim. Como a gente fala, é o equilíbrio. A gente precisa entender o equilíbrio. Como você gostaria de ser, estando nesse momento? Como que você gostaria de ser tratado? Primeira pergunta. Depois o que eu posso fazer por essa pessoa? Porque, novamente, nem sempre um abraço vai ser afetivo para essa pessoa. Sim. Então, sim, é entender o que você gostaria e o que você pode fazer, que são pessoas totalmente diferentes. Sim. Então, tem esse entendimento aí também. Também. E por último, e acho que também dos mais importantes, né, é o que eu acabou de falar, que é o incentivo aí da busca pela ajuda profissional. Né? A gente pode incentivar, a gente pode explicar, a gente pode orientar essa pessoa. Um dos pontos que a gente falou, inclusive, na primeira gravação desse episódio, que deu um errinho, né? Mas é uma coisa importante. Muitas vezes, raras vezes que as pessoas começam a terapia com primeira vez com esse profissional e já se identifica, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar realmente buscar esse match. Eu acho extremamente importante esse match no processo terapêutico, porque senão as coisas não fluem. Sim, e existem muitos profissionais que cada um tem a sua abordagem e cada um tem o seu método. E não é assim. Tanto que eu já passei por profissionais que eu não me identifiquei. Isso acontece. Só a gente não pode deixar, né, de tentar buscar, já que isso é um objetivo. Sim, sim. E às vezes dentro da mesma abordagem, a gente vai encontrar formas de trabalho diferentes, sim, né? E aí eu vou me adaptar mais com uma do que com outra. Então não é porque eu fiz a primeira vez que assim, não gostei, não achei
tão interessante assim, cancela, não vou mais fazer. A gente pode incentivar essa pessoa a buscar uma outra abordagem, ou buscar um outro profissional para fazer essa comparação do atendimento, da metodologia, para que você consiga se sentir mais acolhido. Então, incentivar, inclusive, essa busca, né, por você buscar uma outra opção, se for o caso. Eu, hoje, tenho uma psicóloga que é minha quarta psicóloga, né, a que eu fui passando até conseguir, assim, essa daqui. E é como... que nem, eu vou dar o exemplo. Eu não gostava muito de psicólogo filosofando muito, sabe? E pra mim, eu gosto de uma pessoa mais direta. Então, filosofar muito, pra mim, não dá muito certo. Então, às vezes pode ser uma pessoa mais fofinha, assim, né? Porque existem psicólogos fofinhos. Mas são mais diretos. Tem psicólogos que são totalmente mais duros, né? Mais brutinhos. Então, assim, também. Então, é a identificação. E não quer dizer que também a gente vai dar a fórmula mágica para você estar bem no dia seguinte. Não tem essa expectativa que vocês vão mudar o comportamento em uma sessão. Por isso que muitas vezes nós temos sessões uma vez por semana, melhorando 15 em 15 dias. Às vezes dá para colocar até de 15 em 15 dias, mas não tem como fazer uma vez por mês, meia hora. Como que vai ser, né, essa orientação? Como que vai ser? Então, a gente precisa pensar, que nem eu dei o exemplo, não sei se eu já dei esse exemplo da criança quando ela vai andar. Primeiro, ela entende o ambiente, depois ela começa a dar o engatinhado, depois ela começa a dar os passinhos, ela vai correr e seguir a vida dela sozinha. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos nos adaptar, nós precisamos entender o que está acontecendo e buscar as coisas que estão se repetindo também. E o ambiente que eu sou, o autoconhecimento e as outras coisas, senão a gente vai ficar falando aqui o podcast inteiro. Então, assim, o que realmente é válido. Então, é isso. Sim. E as pessoas têm escolha em fazer o tratamento ou não. Exatamente, uma escolha da pessoa. E para acrescentar sobre incentivar, né, a busca pela ajuda profissional, isso não é só para a pessoa que está passando pelo momento, mas é para você também que está ajudando, que está apoiando, que está ali presente. Muitas vezes essa pessoa também vai precisar, assim, na grande parte, assim, muitas vezes, porque é algo muito difícil para você cuidar sozinha, né? Então você tem as suas demandas, a sua vida, as coisas que você tem que lidar, mas a situação do outro. Então, às vezes, isso fica extremamente difícil para você lidar sozinha. Então, busque ajuda. Você também precisa estar bem para ajudar o outro. Então, busque ajuda, busque para você também, inclusive. Separação do que é seu e o que é do outro. Tem coisas... Nós não podemos pegar a responsabilidade do outro para nós. Porque senão o outro não evolui. É a mesma coisa falar, não, Juliana, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E aí, ela vai evoluir, vai entender esse enfrentamento como, sendo que eu já fiz para ela. Então, essa é a ideia. Tem que ter o acolhimento, mas as pessoas precisam enfrentar também os seus próprios conflitos, mesmo que seja difícil. É sair da zona de conforto. A gente fala que zona de conforto não é algo legal, não é algo legal, e sim é algo que eu sei como funciona. Mesmo que está ruim, eu me mantenho nessa mesma situação porque eu sei como funciona. Então, sair desse meio se torna difícil. Então, tem que ter mudanças, vai ter um desconforto, vai gerar emoções. Não existem emoções boas ou ruins, mas existem emoções. Mas irão ser gerados. A gente precisa enfrentar ou adaptar a cada um. Sim, com certeza. Terminamos por hoje, Juliana. Terminamos por hoje, Rosane. Então, vamos lá, vamos tentar pensar e trazer isso como reflexão. Voltem na caixinha mais uma vez. Gente, quem é que gosta novamente? Não estou influenciando. É porque as pessoas querem. Lá do filmezinho, da sériezinha e tudo mais. Votem. Por favor. Nós temos material. Tá tudo aqui. Tanto que a gente tem... Eu acho que nós falamos também. Nós temos uma lista, porque nós fizemos nós pedimos para as pessoas que já... psicólogos, também pacientes. Nós falamos também, em algum momento na caixinha, no Instagram. E também para quem estava próximo ali, que a gente tem um contato, quais são os temas. Então, tem muito mais temas por aí. Tem uma lista. Vai ter uma lista. Então, assim, por isso que a gente fala, votem.
tá? Não pense essa questão assim, não vai, não vou, não saiu o que eu queria. Eu nunca vai sair. Não vai, mas a gente precisa que vocês tenham essa interação. Tanto que hoje tem a caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Juliana já postou lá nos stories lá para você fazer perguntas, vocês fazerem, e a gente ter essa interação, porque esse é o nosso objetivo. Sim. Interagir com as pessoas e facilitar a vida, trazendo mais informações com falas mais cotidianas, não tão difíceis, porque é isso que a gente quer, trazer o entendimento, mandar a informação de uma forma mais facilitada. Sim. Só para fechar sobre o Instagram, inclusive, pessoal, a gente tem uma programação no nosso Instagram. Tá? Então, para quem não segue, eu vou compartilhar um pouquinho. Claro que isso pode ter uma variação de dias, dependendo da semana. Então, uma semana que tem um feriado, isso pode mudar um pouquinho. Mas, em praxe, é mais ou menos assim. Todos os dias a gente vai estar presente no Instagram, em post ou stories, tá? Com coisas ali do nosso cotidiano, então alguma coisa que a gente está estudando, um livro que a gente está lendo, algo que a gente está fazendo, a gente sempre está postando ali, tanto fotos quanto também aquelas mensagens, aquelas frases ali para a gente refletir um pouquinho, né? Nós temos também, normalmente de terça-feira, a gente tem um videozinho ali que a gente posta para vocês sobre algum tema específico, sobre algum transtorno, ou, por exemplo, o último que a gente postou foi sobre procrastinação. A gente sempre faz uns videozinhos para poder trazer um pouquinho de conteúdo da área para vocês também. De quinta-feira é nosso dia da caixinha de perguntas. Então a gente abre uma caixinha para que vocês possam perguntar coisas e a gente vai respondendo aí no decorrer do dia. Aspas, vamos lá. A caixinha não é terapia, gente. Assim, não dá pra gente resolver uma questão sua na caixinha. Uma questão particular, uma questão que vai levar algumas sessões de terapia para isso. Então, isso você busca o atendimento para que você possa ser trabalhado, tá? Mas são perguntas ali que a gente pode ir ajudando e respondendo, tirando dúvidas também. Tá bom? E de sexta-feira também, que é um dia fechado pra gente, em relação ao nosso Cine Essencial, que é onde a gente indica algumas séries, filmes que estão atrelados a algum tema que a gente já falou na semana, ou que seja um filme que a gente gostou muito, né? Uma série que a gente gostou muito, que a gente também vai trazer para compartilhar com vocês. Então, é um Instagram bem interativo, tem bastante coisa. Então, além da caixinha com a votação, tem essas outras demandas que eu trouxe agora. Então, se você não segue, eu vou repetir novamente, é @psicoessencial, tá bom? Segue a gente lá, para vocês ficarem a par de tudo. Sim, e esse vídeo você terá. Vou falar dessa parte porque provavelmente vai ser um recorte. Esse vídeo vai subir tanto no Spotify como no YouTube, tá? Então veja qual é o melhor para vocês aí conseguirem acompanhar, porque tá legal. Como falamos, começamos com 32 minutos. Hoje nós já estamos com um pouquinho mais. No último vídeo que não subiu, acho que não sei se é essa possibilidade, tem 1 hora e um tantinho mais. Sim. Então, tá, estamos indo, como nós falamos, estamos evoluindo também nas informações e vamos seguindo dessa forma para trazer para vocês mais informações de uma maneira mais confortável. Tá bom. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que a gente possa ter compartilhado coisas que vocês possam aplicar aí também no dia a dia. E votem para os próximos temas. Votem, faz toda a diferença. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa semana para vocês e nos falamos na próxima vez, tá bom? Tchau. Um beijo.